Graça, paz e bênção da parte de Deus a todos. Este é o dia que o Senhor fez, e mais um dia alcançamos pela graça e misericórdia do Senhor. Sabe? Hoje eu quero repartir alguma coisa mais pessoal, mas também da palavra, porque a palavra fala, e ela está presente em nossa vida e nos assiste para nós andarmos no caminho. E quem atenta, ouve e começa a andar no caminho, precisa obedecer o que a palavra diz e como ela se manifesta. Então eu quero te convidar para prestar atenção em Isaías, no capítulo 54, versículo 4, não, 64, 4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, ou outra tradução diz confia. Esperar em Deus significa que eu confio que Ele vai trazer. 4 meses, quase 5, 4 meses e meio deste ano, nós lutando aqui dentro de casa, com minha esposa, ela principalmente, sofrendo com alguma coisa que os médicos não davam diagnóstico nem diziam o que poderia ser. E a gente orava: Senhor, o que é isso? Senhor, termina com isso, faz com que pare, que cesse. Ia para o médico, voltava. Ia, trazia remédio, não adiantava. Ia, tomava soro, não adiantava. E assim foi, até que passou muito mal. E nós fomos, então, empurrados para emergência, e a emergência nos mandou para a emergência do hospital universitário aqui de Florianópolis. E foi submetido a uma cirurgia assim na urgência. Primeiro acharam que não era nada, um médico que não era muito habilitado. Que tem os bem habilitados e os mais ou menos. Em todo lugar é assim. E aí, quando o médico, que era professor universitário, inclusive de alguns alunos, pegou e disse: isso aqui é grave e não podemos esperar mais. Inclusive eu não estava lá, nem minha filha, que a gente estava acompanhando, porque tínhamos vindo embora para buscar de tarde, porque ela teria alta, no dizer do médico primário aquele. E o primeiro que atendeu lá no HU. Enfim, um tumor enorme, tamanho, como disse o próprio médico, de um melão, foi tirado e mandado para análise. E quando de uma das visitas do doutor, ele começou a conversar e minha esposa perguntou para ele: doutor, é maligno? É. 99% é maligno. E tem 1% que pode não ser. E ela disse: então é nesse 1% que eu vou pegar. Em nome de Jesus. Amém. E ele disse: eu nunca vi fé desse tamanho e igual a essa. E agora, 22 de maio, aleluia, glória, fomos para uma reconsulta e buscar o resultado. E quando nós saímos, entramos no carro, minha filha, minha esposa e eu disse: nós vamos buscar a nossa vitória. Porque 2 missionárias na visita ao hospital oraram e uma delas disse: Deus falou nesse ouvidinho direito que ele já entrou com recurso, com providência, e já deu a cura. E nós tomamos posse da palavra. E estava entregue para o Senhor, e na verdade não tinha outra coisa para fazer.
Mas desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, e que trabalha, aleluia, para aqueles que nele confiam. Durante muitos anos, Deus tem usado essa vida simples, que é este cidadão que fala contigo, para fazer obras de cura, libertação, salvação. Deus tem usado. Muitos. Tem ido orar, chamado, e Deus tem atendido. E aqui muito mais, porque Ele trabalha para aqueles que nele esperam, nele confiam. E aqui dentro dessa casa, dentro dessa família, havia um confiar e uma espera com expectativa de garantia de que Deus estava trabalhando. E quando nós saímos, nós vamos para a Vitória, porque lá o relatório já estava pronto. E quando ele estava pronto, quando fizeram o relatório, eles viram, epa, não tem aqui as coisas que parecia que ia ter. Então eu vim aqui para dizer glória a este Deus. E eu quero te pedir, deposita sua fé, sua confiança nesse Deus. Comece a trilhar, se você ainda não trilha, esse caminho de fé em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, aquele que foi pendurado numa cruz do Calvário e deu a sua vida porque Ele nos ama, nós meros pecadores, cheios de defeito, mas imagem e semelhança de Deus, e nós somos muito mais imagem, mas Ele nos transforma para sermos semelhantes a Ele. E eu quero que você confie nesse Deus, que você ande com esse Deus, pegue esse Deus, chama esse Deus para estar na sua vida. Venha para cá, para o lado de Jesus. E essas vitórias que nós tivemos, ela está aqui do meu lado. E ontem nós fizemos uma noite de gratidão a Deus, ou ação de graças, como podem chamar, pela vitória alcançada. Filhos testemunhando, genros, nora. Eu e ela não conseguia falar, emocionada, mas dizia algumas palavras, porque Deus é bom e vale a pena andar com esse Deus. Vem pro lado dele, te agarra com ele. Comece a conquistar vitórias que antes você nunca experimentou. E você vai ver. Vale a pena. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um. E se você não está nesse trilho, venha para cá. Venha para cá. O outro sabe para onde vai? É, para lá mesmo. Com o cara suja. Com o mentiroso. O pai da mentira. O enganador. Que só te apresenta pratos bonitos. E que são veneno para tua vida, tua alma, teu espírito, que vai acabar definhando lá com ele. Mas venha para Jesus, o Senhor, o Salvador, que morreu, mas ressuscitou vencendo a morte, e por isso ele pode dar vida para nós. Em nome de Jesus, receba essa palavra e receba esse Jesus. Amém. O vídeo ficou um pouco longo, não tinha como ficar menor, mas é para te abençoar. Em nome desse Jesus que eu falo. Mais de 50, muitos anos, 54 anos. Aleluia. Vale a pena. É, vale a pena sim. Que Deus abençoe. Amém.